Queria abordar com vocês hoje um tema bem relevante, bem atual desse tempo que a gente tem vivenciado. Mas antes eu queria compartilhar um aprendizado, né, para fundamentar isso que eu quero falar com vocês. Então, eu sempre tive uma questão assim que eu perguntava para Jesus, eu dizia, Senhor, por que que as pessoas, quando o Senhor estava ali no Gólgota, no caminho da crucificação, por que que as pessoas apedrejaram, cuspiram, fizeram todo aquele escárnio, toda aquela violência, e o Senhor disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu sempre perguntava assim para Jesus, em que contexto eles não sabiam o que estavam fazendo? Como que eles não sabiam que estavam fazendo toda aquela violência contra Jesus? E aí o Senhor começou a ministrar meu coração pelo Espírito Santo em outros contextos assim da palavra e me levou para a questão daquela mulher, inclusive aquela mulher que fala em João 8, a mulher apanhada em adultério, que foi levada por eles conforme tinha o respaldo da lei para ser apedrejada, e eles chegaram com a mulher diante de Jesus, mas na verdade eles era uma cilada para Jesus que ele estava armando, né? Só para ver como ele ia reagir diante daquilo. E aí eles trouxeram uma mulher e Jesus está lá tranquilamente escrevendo na terra ali, e eles relatam a situação e Jesus fala então para eles, aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, né? E continuou ali escrevendo, fazendo o que ele estava fazendo. Fico até imaginando se ele não estava escrevendo ali os pecados de cada um dos acusadores ali, dos juízes da mulher. E aí foram se retirando cada um, né? E ninguém condenou a mulher, ficou só ela e Jesus. E aí Jesus pergunta, cadê os acusadores? Sumiram. E aí ficou só ela e o Senhor ali. Daí o Senhor falou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. E aí eu falei para o Senhor, mas Senhor, é curioso, porque como que ali eles, né, respaldados pela lei, eles não ousaram apedrejar a mulher, né, se viram acusados, encurralados pelos seus próprios pecados, e por que foram tão ousados contra Jesus ali no caminho da crucificação? Aí o Senhor me reportou para um outro contexto ainda, lá no Éden, lá no início de tudo, quando o Senhor veio arguir com Adão ali após eles terem, né, quebrado o pacto com Deus e se escondido, né? E aí o Senhor vem ali conversar com ele e fala, o que que você fez? E ele fala, a mulher que você me deu, que me induziu a pecar. E vai para a mulher fala que foi a serpente, quer dizer, eles projetaram o seu pecado em alguém, terceirizaram a sua culpa e não assumiram perante o Senhor. Então, assim, aí quando o Senhor contextualizou isso para mim, veio a resposta da minha pergunta, que na verdade o que o Senhor disse para o Pai perdoar, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, é porque o que eles estavam condenando, massacrando, apedrejando na pessoa de Jesus ali era o seu próprio pecado, era o que estava dentro deles, de cada coração. E eles não tinham essa noção de que eles estavam condenando o seu próprio pecado na pessoa de Jesus, que Jesus estava ali assumindo, né, a nossa culpa, mas naquele momento estava oculto para eles, né? E aí eu comecei, né, fazer uma amplitude maior sobre isso e falar, meu Deus, aconteceu a mesma coisa com os apóstolos. Quando eles iam pelas cidades pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, eles acabavam sendo presos, açoitados, acusados de tumulto, de uma série de coisas. E por que eu digo que é relevante para o nosso tempo, né? Não está acontecendo a mesma coisa de uma forma bem avolumada, né, nesse tempo. As pessoas não estão dizendo que a Bíblia tem discurso de ódio, que o cristianismo é o culpado dos preconceitos, isso, aquilo outro. Então, quer dizer, é o mesmo contexto. As pessoas incomodadas consigo mesmas, elas precisam achar um culpado. E aí elas projetam no cristianismo, nos cristãos, na palavra, aquilo que é o seu próprio desconforto, que é o seu próprio ódio que está reverberando às vezes ali dentro, né? Então, assim, nós estamos vivendo um tempo cada vez mais complicado em relação a isso. Nós vemos todos os dias pessoas dizendo, né, que a Bíblia tem que ser modificada, porque a Bíblia tem discurso de ódio, porque os cristãos têm discurso de ódio. Quando você defende os teus princípios, os teus valores, da tua fé, você é acusado, né? E eu penso que a gente tem que se preparar na bondade, na misericórdia, no amor do Senhor,
para vivenciar isso, né? E acolher e não devolver com a mesma moeda, né? Se as pessoas exalarem ódio, nós temos o dever de exalar o amor de Jesus, porque foi para isso que Ele nos chamou, que Ele nos salvou, que Ele nos transformou, nos libertou, para que a gente possa, né, seguir as pisadas dele e ter as mesmas atitudes de perdão, de amor que ele teve, né? Então, ainda que nos acuse de ódio, nós vamos permanecer amando, porque cada um entrega aquilo que tem para entregar. E se nós temos o amor de Jesus no nosso coração, é isso que nós vamos entregar, independente das acusações que fizerem sobre as nossas vidas, sobre os nossos valores, os nossos princípios que estão fundamentados na doutrina cristã. Amém? Que Deus abençoe, que Deus cuide do teu coração, porque a primeira libertação que nós precisamos passar é de nós mesmos, né? Desse nosso instinto de violência e estabelecer a paz, entrar em harmonia com essa paz que vem do Senhor, que só Ele tem para dar, não existe no mundo. Ele disse que Ele daria a paz que o mundo não tem para dar. E se nós temos essa paz, nós precisamos ser pacificadores e levar essa paz também para aquelas pessoas que estão perturbadas consigo mesmos e querem achar um culpado, um responsável para o seu sentimento, né? Então, é isso. Que Deus abençoe, que nós tenhamos sabedoria, discernimento, graça e muito amor. Amém?